E a pergunta que não quer calar: o que vai ser banido? Vamos descobrir. Fala, seus poggers, é o The-Man. E pra fechar a trilogia de vídeos genericaços, estamos com ela, a banlista. Vamos fazer nossas pitaquices, nossas previsõesices, nossas speculations da banlist? Então vamos começar pelos Snakeations. A Bonfire, eu acho que ela tem um possível limitation, sabe como? Porque veio o reprint agora recente. Tá bom que o novo deck agora, o Ryze, vai usar, mas tem essa possibilidade, entendeu? É possível que isso aconteça com a Bonfire, eu não duvidaria. Mas seria um sonho do que realmente vai acontecer. Mas eu vou deixar aqui só pra dizer, né? Agora, sobre o Flamberge e o Poplar, o Flamberge seria legal se fosse banido, mas eu acho que não precisa mexer no Flamberge. O problema não é o Flamberge, e eu acho que o problema maior é o Poplar. O Poplar banido vai ser exatamente aquele Snake Eye antes de ter o Poplar, que era bem justo, inclusive. Outro problema do Flamberge, principalmente, é que você sobe uma IP pra fazer uma SP. O problema é fazer essa SP realmente? A SP é um problema? Pensa comigo. Você deixar uma SP lá pra ela se banir mais uma interação, usando 2 bichos pra fazer uma interação. Você acha realmente que esse é um problema pro Yu-Gi-Oh? O forte dela é quando ela entra tirar uma e depois tirar outra. E como que isso acontece? Apenas com a IP. Então, eu acho que o problema é a IP. Porque pensa comigo, o problema era o Dragon, o problema era o DPE, sabe? Tipo, o problema não é a SP também. O problema é a IP. E é a mesma situação do Albion Branco. O Albion Branco, basicamente, o problema é o Gimmick Puppet, fazer o lock dele lá e tal, que ele nunca faz. O problema é o bichinho do Ra lá, que se invoca e não pode invocar mais nada além do Ra. Não, o problema é o Albion. Então essas cartas que são o problema do Yu-Gi-Oh! E não o que você faz depois. Sabe? Tipo, o problema não é o Gimmick Puppet. O problema é o Albion que faz o Gimmick Puppet. Ah, baniu o Gimmick. Beleza, tem mais 800 tipos de lock diferentes que você consegue fazer, entendeu? Então o problema nunca foi o lock em si, o Gimmick Puppet em si, a SP em si, o Dragon. O problema é o que faz ela. Coisas genéricas que chegam nisso, entendeu? Então, eu acho que isso aqui se configura mais interessante. Mas eu acho que seria um sonho ainda do que a realidade, mas eu vou botar minha mão no fogo que vai que uma dessas eu acerto, né? A Wanted ou a Bruxa, eu decidi colocar a Wanted pra representar qualquer uma das duas, porque qualquer uma das duas eu acho que não precisa mexer. Eu acho que o deck de pau branco, lá ele, tá funcionando legal, é mais pra isso do que pros Snake, né, que essa carta existe. Então, sinceramente, dá pra deixar assim, não precisa mexer mesmo. Agora, já o Lurie, eu acho que seria um sonho. Não vai acontecer. Seria legal se ele fosse banido, na minha opinião. Assim como todas as outras cartas de Fiend Smith, eu acho que o Link 1 podia ser banido tranquilamente. O Link 2 podia ser banido tranquilamente. Ou o Lurie. O Lurie é mais inteligente, né? O Hit. Mas eu acho que não vai acontecer. E o mesmo se dá a Godezinha. Eu acho que a Godezinha seria um ban legal, mas não vai acontecer, seria um sonho. Eu acho que, tipo assim, isso aqui é mais real do que aconteça do que realmente essas outras coisas aqui de baixo. Então, continuando. Pro Yubel, daí, eu já tô achando essa Phantom seria bem legal a 1, sabe? Porque você usa ela pra ser uma negate, usa outra dela pra ser Link Climb, sabe? Tipo, é uma anomalia. Inclusive, você consegue fazer uma pro teu turno, uma pro outro turno e blá blá blá, entendeu? Tipo, é muita coisa. Deixa um, que daí o Yubel não vai morrer, vai continuar sendo um deck, mas ele vai ser mais justo, né? Vamos combinar, né? Agora, o Shundra, ou qualquer outra carta de Tenpai, mas eu decidi pegar o Shundra pra dizer que talvez ali um semi-limitado ou um limitado pode acontecer, assim como aconteceu no OCG. Mas eu acho que não precisa e não vai acontecer. Sinceramente, não precisa, sabe? Eu acho que o Tenpai é um deck legal, é um deck justo, é um deck que melhora o Yugi, porque ele existir faz com que você tenha que tomar algumas atitudes pra não fazer uma parada bizarra, sabe? Turno 1. Você pensar que pode existir board breakers e etc. É uma coisa legal também. Então, você meio que tem que se preparar também para o Tenpai, e isso é legal, é legal. A dinâmica do Tenpai no jogo é saudável, ao meu ver. E o Tenpai não é um deck difícil de jogar contra, sabe? Se você aprende a jogar contra o Tenpai, ele fica bem ruinzinho até, sabe? Porque, por exemplo, o que é mais broken? Você pegar um Yubel, fazer 6 interações e você perder de FTK, não é um FTK true. Tipo assim, você não vai perder 8.000 de dano no turno 1, mas o cara vai fazer tanta interação que você não tem como reagir e vai perder. Você acha isso mais justo? Você tipo, comprei só uma hand trap, nossa que pena, perdi o jogo? Ou você prefere fazer o teu board e o cara tentar quebrar e você ter a oportunidade ainda de funcionar o teu board, sabe? Então eu acho que no máximo do máximo, isso aqui tem que ser A2,
ou não precisa, mas eu vou deixar aqui só pra ficar bonitinho, sabe? E a mesma coisa do Fenrir, não precisa mexer no Fenrir, mas eu vou deixar aqui só pra dizer, sabe? Tipo, o Fenrir ele não é uma carta... Vou deixar aqui, na verdade, dos dois, eu não vou ser hipócrita. Não precisa, cara, não precisa mexer nessas cartas. Agora, todas as Floodgates, na minha opinião, isso aqui eu usei para representar todas as Floodgates, sabe? Skill Drain e etc. Todas as Floodgates que existem, eu acho que tem que ser banidas, completamente. Assim como o Shifter. Porém, o Shifter seria um sonho, não vai acontecer. Eu tenho quase certeza que não vão mexer no Shifter, mas eu gostaria muito que fosse banido, porque essa carta, ao meu ver, prejudica o Yu-Gi-Oh! Completamente. Porque o problema não é você desligar o Grave do cara, o problema é você desligar as Hand Traps do cara. Você não consegue dar um Veiler, um Draw, uma Ogre, sabe? Tipo, isso é extremamente paia. E outra coisa, falando sobre Hand Traps, que é isso aqui. Tem que acontecer alguma coisa com essas duas cartas, porque simplesmente você deixar com que Khaled exista vai fazer com que o teu combo passe. Mesma coisa Crossout. Ah, tem Maxi, Purulha, etc. Não interessa o que tenha, entendeu? Interessa. Se essas cartas existem, é por um motivo. E elas são pra frear o turno do cara. Pensa, você tem 5 cartas na sua mão. E o cara tem 5 cartas na mão dele. Ele vai gastar uma dessas cartas para dar efeito para buscar uma carta para fazer um mais 20 no turno dele, certo? E você vai perder uma carta da sua mão pra negar essa carta do cara. Você deu um Veiler, ou uma Imperma, ou uma Ashe, qualquer coisa. Você perdeu uma carta da tua mão, o cara não perdeu o corpo da mesa dele, ele ainda tem o bicho, ainda tem mais 4 cartas pra jogar, que ele pode descer, fazer link e etc. E você está com uma carta a menos e o combo dele, teoricamente, ainda vai passar, porque uma Hand Trap não para nada hoje em dia. Então, você ainda deixar essa Khaled acontecer, essa Crossout acontecer, vai fazer com que você perca essa carta da tua mão e o cara ainda resolva a carta dele e ainda faça o mais 20 que ele ia fazer. Então, eu acho isso completamente broken pro jogo. Eu acho que Khaled tem que estar banida. Ou então, enfraquece os decks, né? Porque, como um vídeo da D1 esses dias foi falado, basicamente, o problema das Hand Traps, o problema não são as Hand Traps, inclusive ele fala no finalzinho isso. O problema não são as Hand Traps, sabe? É a mesma situação. O problema é o Gimmick Puppet que faz o lock ou é o Albion, entendeu? O problema é o Dragoon ou é a Anaconda, entendeu? É a mesma coisa. O problema não são as Hand Traps. Tipo assim, você quebrou o teu braço, o problema é você ter que engessar o braço ou o problema é você ter quebrado ele, entendeu? Tipo, o problema é você ter ficado doente ou você ter que tomar um remédio, entendeu? Então, basicamente, o Yugi precisa de Hand Traps, assim, porque o problema não são elas, inclusive. Então, se você desliga uma Hand Trap com essas cartas, basicamente, o problema fica maior ainda. Então, isso aqui tem que ser mexido, entendeu? Na minha opinião. Então, essa, pra mim, seria uma previsão real da banlist, sabe? Mas talvez eu vou colocar isso aqui só pra ter alguma coisa no semi-limitado ali, só pra dizer, sabe? Só pra dizer que não ficou nada em branco, né? Então, vamos deixar assim, que ficou bonitinho, né? Minha opinião aí sobre banlist é isso aqui. Isso aqui. E você concorda ou discorda? Se você gostou, eu diria para você deixar o gosta, hein? E se você comentou, já deixa o comentas. A sugestão de vídeo aí, se vocês quiserem. E a trilogia de vídeos genéricos fica por aqui, beleza? E até a próxima com mais um Videozoda do DM.